Bom, eu vejo esse problema como um problema cultural e histórico. Como a gente aqui no Brasil tem uma profissão de contabilidade voltada muito para atendimento de regras, de cálculo de impostos, de preenchimento de formulários, etc., a imagem que o contador tem na sociedade acaba sendo essa, um sujeito que, né, atende a regras, que calcula imposto de renda, que faz declaração, etc. Isso acaba influenciando a própria imagem do contador. Mas esse é um campo possível de atuação para o contador, né? Hoje em dia, nas grandes empresas, as contabilidades estão tão sofisticadas, né, a ponto de gerar informação que serve efetivamente para tomada de decisão, que se o contador ficar limitado a simplesmente cumprir regras e calcular impostos, ele não consegue ficar dentro do mercado. Então, o contador, numa visão mais moderna, numa visão mais de produtor de uma informação que serve para alguma coisa, tá? Não simplesmente para cumprir normas e regras e pagar impostos, esse sujeito acaba tendo uma função essencial na empresa. Nos Estados Unidos, que o status de um profissional da contabilidade é semelhante a de um médico, de um advogado, de um engenheiro, né? Porque esses profissionais que eu citei, eles são reconhecidos por profissionais que lidam com incerteza, lidam com risco, fazem julgamento e tomam decisões, né? Que é essa visão mais moderna que o contador tem que ter hoje. E eu, pessoalmente, já passei por muitas situações como essa, né? É normal, quando você fala que é contador, a pessoa achar que você só mexe com imposto, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, muitos me falaram, você agora vai fazer imposto de renda da família inteira, né? E quando eu falo, então, que eu sou professor de contabilidade, é pior ainda, né? Nossa, você deve saber em detalhes, né? Essa parte fiscal, você faz muita conta, né? Você é especialista em conta, porque contabilidade mexe com conta, né? E a profissão, muito pelo contrário, é uma ciência social, né? Uma ciência social aplicada. A gente quer produzir informação para tomar de decisão no ambiente de negócio. Então, isso envolve diretamente pessoas, envolve subjetividade, envolve julgamento. Então, acho que isso resume aí a minha visão sobre esse processo. Eu conheço bem meus colegas contadores, porque nós convivemos há muitos anos aqui, e todos eles são altamente qualificados, são pessoas de muito prestígio nacional e internacional. Nós temos aqui, a começar pelo professor Eliseu Martins, né, que é nosso professor emérito nessa área. Ele é uma pessoa altamente qualificada e consultado em tudo que se refere à contabilidade. O professor Nelson Carvalho, por exemplo, que é consultado até pelo rei Charles, lá, o príncipe Charles da Inglaterra, nesses assuntos de normas internacionais e contabilidade. Nós temos aqui o professor Sérgio Iudíssimo, já aposentado também, que escreveu muitos livros. Nós temos uma produção científica, uma produção na área contábil, que foi, por exemplo, vários livros na área contábil, e entre eles se destaca o Manual de Contabilidade Societária, que também participou o professor Ariovaldo dos Santos, também contador, e que vendeu milhões, e vendeu milhões de exemplares no Brasil inteiro, né? Então, os nossos colegas aqui são altamente qualificados. Eu não vejo, assim, falta de prestígio na parte deles, né, em termos nacionais e internacionais. Meu nome é Julis Calércio, eu tenho 42 anos, eu sou formada já há 20 anos, eu já trabalho há 20 anos na profissão. Na verdade, antes de me formar, eu já entrei como trainee na Price, eu fiquei 9 anos na Pricewaterhouse, eu comecei como trainee e terminei como gerente. Depois da Price eu fui para a Unilever, fiquei na Unilever 4 anos e hoje eu estou na Danone, eu já estou na Danone há 7 anos. Então, o que é a minha vida como profissional contábil nesses 20 anos? Eu atuei tanto na auditoria como na contabilidade. Enquanto eu estava na Unilever, durante um período, eu fiquei responsável por 2 marcas, que eram a Days e a Maizena. Eu era responsável por fazer toda a parte de balanço, de impostos. Então, foi quando eu mexi bastante efetivamente com a parte contábil. E aí, depois disso, eu voltei para a auditoria e estou na auditoria até hoje. O que eu vejo de um profissional contábil? Ele é um profissional completo.
Você não vê empresa nenhuma sem um contador. Você não consegue fazer nada sem um contador. Então, eu acho que aquela imagem que as pessoas tinham antigamente, que era aquele estereótipo pesado, negativo de um contador, todo mundo imaginava sempre que o contador era a pessoa chata da empresa, que só fechava balanço, que só fazia imposto. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia o contador é o cara que vai te ajudar quando você vai... Qualquer coisa que você quer fazer, você quer mudar alguma coisa, você quer lançar um produto, no final do ano você precisa levantar as demonstrações, você precisa dos seus números para poder, por exemplo, pedir um empréstimo no banco. Então, hoje em dia, o contador é a pessoa que te ajuda, é a pessoa que faz a empresa andar. E não só o contador que fica efetivamente na contabilidade. A gente tem os profissionais de contabilidade, hoje eles estão na controladoria, eles estão na auditoria, eles estão na área de compras, eles estão na área de supply. As pessoas que se formam em contábeis, elas não precisam necessariamente ficar só na contabilidade. Elas conseguem ir para outras áreas, elas conseguem transitar pelas empresas. O que me motivou a ser um contador? O que me motiva a continuar nessa profissão, que não é uma profissão, por exemplo, renomada como medicina, como você ser um advogado, é justamente esse negócio de a partir do momento que eu conheço a contabilidade da empresa, eu consigo transitar para as outras áreas. E o profissional de contabilidade, ele passou a ser um profissional necessário. Ele não é mais aquele que só fica, você contrata a pessoa só para estar ali, para estar fazendo débito e crédito. Ele passou a ser uma pessoa necessária. Então, ele é uma pessoa que ele tem contato com seus investidores. Se você trabalha numa empresa que tem contato, que tem a matriz é fora do Brasil, o seu contador necessariamente tem que falar outra língua. Ele participa das reuniões para explicar os números lá para fora. Quando você recebe as auditorias, o seu contador que vai explicar os números. Então, talvez não seja uma profissão tão renomada, mas é uma profissão totalmente necessária. Hoje em dia, até para você abrir uma padaria, você precisa de um contador. Então, você pode até ficar 1 ano sem ir no médico, 2 anos sem precisar de um advogado, mas um contador é uma pessoa que você precisa sempre. Você não consegue nem fazer o seu imposto de renda no final do ano se você não tiver um contador. Então, o contador é uma pessoa necessária. Não é mais aquele estereótipo de a pessoa que faz a carreira, que ele vai até um certo nível, ele chega até um primeiro nível de gerência, não. Hoje em dia, um contador chega até, por exemplo, uma presidência. Eu tenho na empresa que eu trabalho hoje, uma das divisões do presidente, ele já passou por contabilidade. Ele foi da contabilidade, ele foi para a controladoria, aí ele passou para a supply e depois foi para a presidência. Então, sem princípios contábeis, ele não teria chegado onde ele chegou. E outra coisa que eu acho bacana de um contador é, você precisa de um contador para assinar o balanço da sua empresa. Então, você pode até ter da sua empresa advogados, pessoas que fazem comércio exterior, mas no final quem assina o seu balancete é o contador. Bom, elas afetam diretamente e positivamente. Porque à medida que elas trazem maior subjetividade e uma carga maior de normas baseadas em princípios, isso gera para o contador a responsabilidade, a obrigação de pensar mais sobre as coisas e não simplesmente cumprir tabela, cumprir regras, né? Até porque as regras não estão detalhadas. Então, a tendência é de que as normas internacionais valorizem a profissão. Isso já é percebido hoje nos salários dos contadores, né? A profissão teve uma demanda absurda e um crescimento de salários enorme. As remunerações para contadores estão muito altas no mercado. Já existe hoje, né, numa visão mais moderna, a figura do diretor de contabilidade, né? Ou seja, a contabilidade está saindo do escalão de um custo, né? Ou seja, de uma área que só produz aquilo que já foi decidido, para uma área estratégica, uma área em que eu tenho que perguntar antes para o contador como aquilo vai ficar refletido nos números, porque isso vai afetar a minha decisão, vai afetar a decisão dos interessados na empresa que vão ver a informação contábil, né? Então, saiu de um nível só de gerência e está indo para um nível de estratégia, um nível de tomada de decisão. Ou seja, a contabilidade sendo pensada antes mesmo de ser feita, né? Então, as normas internacionais trazem sim um efeito positivo, mas, de novo, né, isso afeta as grandes empresas, as companhias abertas e tudo mais. Para o nível geral e da sociedade, das pequenas empresas que têm que calcular imposto, atender regras e tal, isso não é tão percebido. Então,
até que isso mude a visão do profissional pela sociedade, já vai demorar bastante. Então é uma coisa que a gente já vê que está acontecendo, essa mudança positiva na profissão, mas um estereótipo do contador, acho que ainda é um pouco cedo para afirmar que ocorre. Você vem fazendo um trabalho de divulgação. Esse ano mesmo eles estão com uma política de que 2013 é o ano da contabilidade. Eles têm ações, né, para valorizar a profissão, né? Mas como os contadores que estão na prática, na sua maioria, ainda são os contadores da velha guarda, né? Os contadores formados naquela visão de cumprir regras, cumprir tabelas, calcular impostos, etc. Então, a tendência é que essas pessoas não se enxerguem dessa forma como a gente está falando, né? Então, acho que até que vocês, né, os que estão sendo formados aí nessa nova cultura, nessa nova visão de contabilidade como uma ciência social aplicada com muito julgamento, com uma carga de decisão muito grande, até que vocês entrem no mercado e comecem a mostrar para as pessoas que a profissão é diferente do que simplesmente cumprir regras, isso não acontece, né? Só que os órgãos, por outro lado, já estão se movimentando. Mas acho que no longo prazo as duas coisas. Se eu tivesse que dar uma mensagem hoje para os jovens que estão fazendo ciências contábeis, eu acho que vocês escolheram muito bem a profissão. É uma profissão que dá um mercado amplo, vocês conseguem trabalhar em qualquer tipo de empresa, que sejam empresas de bens de consumo, que sejam bancos, que sejam hospitais. Dá uma abertura muito grande para você conseguir trabalhar de coisas diferentes. Você não fica só preso a um tipo de opção, você tem vários tipos de opções. E a mensagem que eu dou, que eu acho legal para quem está fazendo ciências contábeis, já comecem a fazer estágio, já procurem empresas para vocês irem entendendo o que é atuar na empresa. Claro, na faculdade a gente aprende muita coisa, mas a maior parte do que vocês vão aprender usando o que vocês tiveram a vivência na faculdade, efetivamente na empresa. Então vocês vão aprender, por exemplo, a fechar um balanço na faculdade, apurar os impostos em cima disso, só que quando você chega efetivamente na empresa, você não vai simplesmente pegar os números e sair colocando no papel. Você tem que entender o porquê daquele número, você tem que entender o porquê de uma provisão. O objetivo nosso não é mais sair com um balancete que bata o ativo e o passivo, mas sim que ele faça sentido e que ele reflita efetivamente qual é a situação da empresa.